Boa noite, senhores. Como vocês estão? Como passaram a semana? Todos os seus investimentos ainda estão de pé? Espero que tenham todos sobrevivido a essa semana de volatilidade. Eu sei que para nós que fomos inseridos dentro do mundo cripto, costuma ser um pouco estranho a gente pensar no conceito de investir no mercado tradicional. Muitas vezes a gente escuta até o quão maligno pode ser estar fazendo investimento nesses tipos de instrumentos financeiros. E eu queria compartilhar com vocês uma ideia, um pensamento que eu tenho latente na minha cabeça, de que talvez seja interessante a gente investir no mercado tradicional. Quero apresentar para vocês os argumentos dessa minha ideia talvez controversa e espero conseguir adicionar um pouco de reflexão para vocês. Dando continuidade para aquela ideia de disponibilizar os meus conteúdos em uma plataforma alternativa ao YouTube, eu fiz uma réplica do meu canal aqui no Odyssey. Todos os conteúdos estão upados aqui para servir de alguma forma como uma segunda opção de acesso dos meus conteúdos, caso vocês não queiram acessar diretamente pela plataforma do YouTube, e também para servir como uma forma de backup. Eu trato alguns assuntos polêmicos no canal e imagino que uma hora ou outra eu talvez tenha problema com a plataforma. E talvez esse canal aqui no Odyssey possa servir como um backup para caso algum problema aconteça com o YouTube. Na descrição desse vídeo vai ter o link para o Linktree que eu estou utilizando no momento, e se você vier aqui na parte de mídia social, vai cair dentro dos links de plataformas que eu tenho disponíveis. Daí vocês vão encontrar aqui o link para o canal do Odyssey. Se vocês já utilizam a plataforma e tiver afinidade por ela, talvez seja interessante você estar acompanhando os meus vídeos por lá. Eu vou tentar manter uma regularidade nele, tanto quanto aqui no YouTube. Avançando um pouco para o conteúdo do vídeo, a ideia de estar fazendo essa gravação, ter montado este roteiro, partiu um pouco desse comentário que o Ghost fez, pedindo para fazer um vídeo explicando os motivos que levariam um estabelecimento a adicionar Bitcoin dentro do seu balanço, a utilizar o Bitcoin. Este pedido veio bem neste momento turbulento de mercado, onde tanto as criptomoedas quanto as ações e investimentos em gerais tiveram uma semana bastante volátil, e acabou vindo um pouco de encontro sobre essa ideia que eu venho tendo já há algumas semanas. Quando nós pensamos no Bitcoin, a sua ideia e o seu conceito veio mudando com o passar dos anos, saindo de um ativo altamente especulativo para possivelmente uma moeda de troca, um meio de pagamento, mais recentemente sobre a ideia de uma reserva de valor. Mas seja quais foram os motivos pelos quais as pessoas foram adquirindo o Bitcoin ao longo da sua existência, é nítido enxergar o pensamento das pessoas de que existe valor no Bitcoin, por mais que ele ainda não esteja completamente estabelecido qual a sua função e qual a sua posição. As pessoas no geral sabem que ali existe algo valioso, muito além de nós entusiastas pela tecnologia ou ansiosos por mais liberdade. As instituições financeiras conseguiram também enxergar o potencial que existia dentro do Bitcoin. A gente teve em janeiro do ano passado o maior marco que eu considero da adoção institucional, que foi a criação de instrumentos de ETF de Bitcoin Spots direto nos Estados Unidos, o mercado financeiro mais pujante do mundo inteiro, onde todas as pessoas têm os olhos ali abertos, fazendo estudos, buscando assimetrias e qualquer mínima vantagem de ganho, clamava por um instrumento financeiro que pudesse de forma muito facilitada dar exposição à volatilidade do Bitcoin, a sua possível valorização, não só para as pessoas físicas, como também para empresas, instituições, entidades essas que são muito mais amarradas devido a seus estatutos e sobre que tipo de ativos elas podem estar investindo ou tendo posse. Mas, enquanto instrumentos financeiros como ETFs visam um mercado muito mais restrito, investidores, pessoas físicas ou institucionais, focando simplesmente algum tipo de valorização ou ganho expressivo, é fácil notar que as empresas também perceberam que existe um potencial dentro do Bitcoin e talvez pudesse ser explorado de alguma forma. Acredito que a empresa que iniciou isso e a mais emblemática de todas foi a Tesla, quando ela anunciou que estaria vendendo seus veículos pelo meio de pagamento do Bitcoin por volta de 2021 para viabilizar as transações de veículos com as criptomoedas. Ela adquiriu uma certa quantia em Bitcoin e adicionou ao seu caixa. E, enfim, pelas volatilidades do próprio Elon Musk,
A Tesla, alguns meses depois, acabou dizendo que estaria suspendendo temporariamente a venda de carros por Bitcoin. Suspensão essa que já dura quase 4 anos, diga-se de passagem. Mas em janeiro desse ano, de 2025, por conta da Tesla ter holdado esses Bitcoins por praticamente um ciclo inteiro, hoje ela registra cerca de 600 milhões de lucro dentro do seu balanço, simplesmente porque ela tinha adicionado uma pequena fração do seu caixa como Bitcoin. E seguindo essa pequena ideia, que provavelmente iniciou com a Tesla, a empresa liderada pelo Michael Saylor, a MicroStrategy, iniciou uma adoção agressiva de Bitcoin dentro do seu caixa para tentar tirar algum tipo de proveito da valorização que o Bitcoin poderia fornecer. Não simplesmente utilizando uma estratégia conservadora como a Tesla fez, de comprar e holdar os Bitcoins, a Strategy ela vem emitindo dívida para estar cada vez mais comprando Bitcoins. Então isso acaba por gerar um efeito de alavancagem dentro da empresa, onde poucas porcentagens que o Bitcoin se movimenta, o caixa dela acaba tendo enormes valorizações. Se nós observarmos pelo gráfico de cotação da Strategy e dermos um zoom a partir do momento quando ela começou a comprar Bitcoins em agosto de 2020, nós podemos ver que a empresa vinha de uma completa estagnação dentro do seu modelo de negócio e após a inclusão do Bitcoin dentro do caixa, ela experimentou uma valorização nos últimos 5 anos praticamente, de cerca de 4.800%. Esta ordem de grandeza na valorização da Strategy é comparável aos movimentos que nós vemos dentro de altcoins muito pequenas, onde dentro de algo comparável como um ciclo do Bitcoin, ela faz uma valorização explosiva de 4.800%. Veja, aqui a gente não está falando de um token sem fundamentação nenhum, sem nenhum tipo de embasamento, que sobe somente pela narrativa especulativa. Nós estamos falando de uma empresa listada dentro da Bolsa Americana, que tem as suas documentações, balanços completamente auditados, tendo uma valorização tão esdrúxula quanto aos tokens que nós muitas vezes nos arriscamos estar comprando a fim de ter algum retorno maior. E assim como uma cascata de conhecimento, nós tivemos no final de janeiro deste ano a empresa Metaplanet, uma empresa japonesa, divulgando que ela também vai estar elaborando uma estratégia onde ela vai estar utilizando o Bitcoin para estar compondo parte do caixa da empresa, a fim de tentar rentabilizar de forma mais eficiente todo o dinheiro que a empresa mantém guardada, esperando investimentos, aquisições, enfim, todo aquele montante financeiro que fica parado, uma porção disso ela vai estar trabalhando com ele dentro do Bitcoin. E por mais que eles estejam divulgando o plano de estratégias que eles vão estar utilizando para o Bitcoin agora em janeiro de 2025, a adoção do Bitcoin pela empresa começou em abril de 2024. E quando a gente para avaliar o gráfico da cotação dessa empresa, nós vemos que desde 2006, na sua fundação, era uma empresa que somente vinha perdendo valor com o passar do tempo. E após a mudança de paradigma da empresa, onde ela decide realizar a compra de Bitcoin para estar utilizando como parte do seu caixa em 2024, a gente pode ver também uma mudança na tendência da precificação das ações dessa empresa. E no último ano, ela, assim como a Strategy, sofreu uma valorização na grandeza de 4.000%, enquanto a MicroStrategy teve essa valorização dentro dos últimos 5 anos, praticamente. A Metaplanet, se aproveitando do momento do ciclo do Bitcoin que nós estamos, presenciou uma valorização igualmente grande num período de tempo muito menor. E quando empresas começam a ter sucesso com uma determinada estratégia, a adoção pelos seus concorrentes ou até mesmo pelos seus pares costuma ser muito rápida. Veja, até agora eu falei de 2 empresas americanas, uma terceira empresa japonesa, e agora eu estou trazendo para vocês uma notícia de 10 de março desse ano, onde a Melius, uma empresa brasileira, anunciou que vai estar utilizando também do Bitcoin para estar compondo o caixa também da sua própria empresa. E na própria matéria, eles dão como exemplo onde a estratégia realizada pela MicroStrategy e pela empresa japonesa Metaplanet serviu como inspiração para o modelo que a Melius vai estar adotando, inicialmente de adicionar 10% do seu caixa como Bitcoin. Ela não espera ter um efeito de valorização semelhante ao que aconteceu com a Strategy ou com a Metaplanet, que são empresas que estão emitindo dívida e se alavancando para fazer mais compras de Bitcoin. Mas apesar disso, a empresa julga que vai conseguir ter algum tipo de ganho financeiro ao estar adicionando Bitcoin dentro das reservas da própria empresa. E seguindo pela onda de adoção do Bitcoin pelas empresas, nós voltamos novamente para os Estados Unidos, onde outra empresa emblemática, a GameStop, também anuncia uma estratégia
estratégia onde ela vai estar inserindo o Bitcoin dentro dos ativos financeiros da empresa. A GameStop ela ficou bastante famosa um pouco antes da pandemia por ser uma empresa que estava à beira da falência e muitos investidores institucionais estavam apostando na quebra da empresa. Em um movimento coordenado pelos fãs da própria empresa, eles realizaram uma massiva compra das ações, empurrando o valor da cotação para cima até o ponto de liquidação dessas empresas institucionais. E literalmente a empresa foi salva por causa dessa manobra que os investidores pequenos realizaram contra os grandes tubarões da bolsa. E na semana passada, outra empresa japonesa, uma tal de Enishi, anunciou também que vai estar adicionando Bitcoin dentro do portfólio da empresa. Ela vai fazer uma compra de cerca de 100 milhões de ienes em Bitcoin, a fim de estabelecer uma nova estratégia financeira voltada à proteção de valor e diversificação de ativos para a empresa. Então fica bastante evidente como não só o mercado financeiro, mas como a economia real, os empresários da Main Street perceberam que existe um potencial dentro dos seus negócios ao estar incorporando o Bitcoin de alguma forma, seja através de alguma alavancagem, ou seja como compondo parte do caixa, ou seja utilizando o Bitcoin como uma ferramenta de investimento propriamente dito, seja qual for a forma que a empresa vai escolher por estar utilizando o Bitcoin, ela conseguiu traçar um plano onde aquilo talvez seja efetivo para os modelos de negócio daquela empresa. Algumas dessas empresas mencionam que talvez o Bitcoin compondo parte do caixa, essa porção possa agir como uma reserva de valor. Essa narrativa ela vem sendo bastante veiculada nos últimos anos e não só as empresas ou as instituições financeiras vêm comprando essa ideia do Bitcoin como reserva de valor, mas também os Estados-nações. Nós tivemos toda a campanha do Trump pautada em cima da promessa de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Promessa essa que ele, entre aspas, cumpriu no último mês, ao dizer que os Bitcoins que os Estados Unidos já tinha em posse devido à apreensão de crimes, eles estariam utilizando para compor parte dessa reserva estratégica e que eles não estariam mais vendendo esses bitcoins apreendidos. Mas assim como acontece com as empresas, onde a primeira pessoa, a primeira entidade faz um movimento e as demais seguem replicando aquela estratégia, nós temos até mesmo o nosso governo, nosso controverso presidente Lula, dizendo que o Brasil ter uma reserva estratégica de Bitcoin pode ser um fator determinante para o país. Não importa muito se você é de direita, de esquerda, libertário, ANCAP, ou seja lá, qual seja o rótulo ao qual você queira encaixar as pessoas, o fato é que todo mundo gosta de dinheiro e todo mundo vê a possibilidade de ganhar algum lucro como algo bastante atraente. Então eu acredito que eu tenha bastante convicção em dizer que o Bitcoin ele já atingiu esse nível de consciência nas pessoas, onde, por mais que a gente ainda não tenha perfeitamente encaixado ele dentro da nossa sociedade, das nossas atividades, existe valor nele e talvez seja interessante a gente adquirir um pouco, guardar um pouco ou pensar em formas de utilizar estrategicamente o Bitcoin a nosso favor. Talvez possa ser chover um pouco no molhado tudo que eu disse para vocês até agora, e vocês já estão inseridos dentro do mercado cripto há mais tempo, mas essa é o nível de consciência que a maioria das pessoas está adquirindo agora. Para muitos como eu que já estão participando do Bitcoin há muito mais tempo, nós costumamos dizer que os movimentos que o Bitcoin vem fazendo atualmente, eles têm sido menos explosivos. Muitos de nós que já estamos há pelo menos um ciclo dentro do Bitcoin, acabamos muitas vezes sendo seduzido pela vontade de ter mais ganhos, mais lucros financeiros e, entre aspas, o Bitcoin acaba não satisfazendo mais e nós tendemos a buscar por altcoins menores a fim de encontrar essa simetria, esses movimentos mais explosivos na tentativa de replicar os movimentos que o Bitcoin fazia no início do seu desenvolvimento. Esta imagem reflete mais ou menos o que eu estou querendo dizer para vocês. A cada ciclo completo do Bitcoin, os retornos que ele vem apresentando, eles são gradualmente menores, fazendo algum tipo de reflexo com a maturidade que o Bitcoin vem atingindo. Cada vez mais pessoas têm consciência de que você tem que ter o Bitcoin e não vender ele. Cada vez mais dinheiro vem entrando dentro do Bitcoin e isso acaba por
limitar a capacidade de movimentos explosivos que o Bitcoin pode fazer. Então, por mais que o Bitcoin tenha um horizonte de valorização infinita, já que todas as outras moedas do mundo têm um horizonte de desvalorização infinita, na contrapartida, as possibilidades de você comprar algumas frações de Bitcoin e se tornar milionário são gradativamente menores. E na tentativa de compensar esta, entre muitas aspas, baixos retornos que o Bitcoin vem apresentando recentemente, nós tendemos a buscar cada vez mais risco em altcoins cada vez menores e menos fundamentadas, muitas vezes apenas ideias em projetos. Tem, na maioria das vezes, ponderar o quanto de risco nós estamos assumindo por esta troca de Bitcoin por alguma altcoin qualquer. Muitos de nós, e talvez eu deva me incluir nisso, costumamos ter na nossa mente uma separação entre o que é o mercado tradicional e o que é o universo das criptomoedas e do Bitcoin. Eu admito que até mesmo hoje eu mantenho segregado o que é a minha porção de investimento dentro das criptomoedas e o que eu invisto fora das criptomoedas, dentro do mercado tradicional, ações, enfim, e outras coisas. Mas eu tenho percebido que cada vez mais essa visão segmentada desses mercados, desses instrumentos, ela vem perdendo a força, vem perdendo o sentido. A cada dia que passa, o mercado tradicional e as criptomoedas estão mais interligados. A integração entre os dois mercados vem acontecendo a um ritmo constante e talvez acelerado. Respondendo à pergunta inicial que o Ghost tinha feito para mim, as vantagens de uma empresa estar adicionando Bitcoin dentro do seu portfólio, da sua estrutura de negócios, acaba por ser um ativo que atua, de certa forma, contra a proteção inflacionária das moedas fiat. Por mais que o preço do Bitcoin possa ser bastante volátil quando pensamos dentro de um curto horizonte de tempo para estar compondo um caixa de uma empresa, mas ao longo do tempo, a inflação que vai corroer todos os outros montantes é muito maior do que aquela porção a qual você destina para o Bitcoin. Então, no longo prazo, mesmo que uma porção pequena do caixa, ela pode ser muitas vezes mais atraente do que as porções que você mantém em dinheiro vivo. Talvez no primeiro momento, olhando num curto espaço de tempo, seja meio difícil de entender que adicionar Bitcoin ao caixa da sua empresa pode reduzir a volatilidade dele. Isso soa um pouco contraintuitivo devido à volatilidade que o preço do Bitcoin atua, mas com o passar do tempo, quanto mais maturidade o Bitcoin vir atingindo, mais reduzida vai ser essa volatilidade. Talvez a gente atinja uma determinada maturidade em algum momento no futuro, onde o Bitcoin torne estável o suficiente para que a maior parte das empresas e pessoas utilizem o Bitcoin como moeda corrente ou como uma reserva de valor de curto prazo. Devido ao efeito inflacionário que as moedas fiat têm, toda grande empresa ela tem um problema quando ela mantém muito dinheiro em caixa. Quando nós pensamos em empresas grandes como, sei lá, Petrobras, Vale, no mercado estrangeiro, uma Google da vida, uma Amazon da vida, ela manter muito dinheiro em caixa acaba sendo necessário para fazer eventuais investimentos, para construir infraestruturas. No caso da Vale, que sofreu o acidente de Brumadinho, ela precisa ter dinheiro para estar arcando com eventuais problemas, eventuais processos. Então, para as empresas, é muito necessário você manter caixa, você ter uma liquidez para as mais diversas finalidades. O problema é que, ao você manter uma quantidade muito grande de caixa, a cada dia é impresso mais dinheiro e esse caixa acaba sendo corroído. Então, isso cria um cenário onde todas as empresas, além de ter que gerir os seus negócios, no caso da Vale, extrair minério do chão e transformar em barra de ferro, ela também precisa ter um departamento voltado a como guardar e investir o caixa delas, a fim de mitigar a desvalorização que o real vai causar dentro desse montante. Então, quando as empresas migram parte desse caixa para dentro do Bitcoin, naturalmente esse problema da corrosão do valor dele acaba sendo mitigada. Se nós pensarmos nas empresas que estão fazendo isso agora, enquanto o Bitcoin ainda não atingiu uma maturidade completa, pode ser que esse caixa valorize muito mais do que as atividades da própria empresa. Isso é o que veio acontecendo com a Strategy, onde a atividade de desenvolvimento de softwares deles foi muito ofuscada simplesmente pelo dinheiro que eles têm parado dentro do caixa e está alocado
dentro do Bitcoin. E com base nessas premissas que eu apresentei para vocês até agora, eu consigo visualizar dois possíveis cenários para o futuro. E no primeiro deles, onde o Bitcoin se torna a régua monetária. A precificação das coisas não é mais feita através de dólar, ou real, ou qualquer outra moeda. Todas as medidas financeiras passam a ser balizadas pelo Bitcoin. Quanto este iPhone vale em Bitcoin, quanto esta ação vale em Bitcoin, quanto esse minério de ferro é cotado em Bitcoin. Obviamente, esta ideia não é minha. Nós, envolto no cenário de criptomoedas, envolto com o Bitcoin há mais tempo, já é meio que uma possibilidade de comum acordo entre nós e muito provavelmente o Bitcoin vai ser a régua monetária no futuro. E isso acontecer, onde a régua monetária para de expandir a sua base e se torna um padrão fixo, um cenário de estabilidade nos preços talvez seja alcançado. E num cenário como esse, onde os preços se tornam estáveis, a precificação, a capacidade das empresas de fazer plano vai ser muito ampliada. Ela vai conseguir traçar objetivos de investimento e crescimentos com muito mais facilidade, já que ela não vai precisar lutar contra eventuais inflações que os governos vão estar criando artificialmente. Então isso pode criar um cenário por si só, onde a vida das empresas se torna muito mais fácil. E a vida delas se tornando mais fácil, obviamente elas vão ser muito mais eficientes e muito mais lucrativas. Talvez essa visão, esse cenário esteja posicionado muito mais no futuro, onde o Bitcoin atingiu uma maturidade, uma estabilidade no seu valor, onde a sua volatilidade diminuiu, mas com toda certeza o segundo cenário pode acontecer a muito mais curto prazo, onde talvez possa existir um efeito de sinalização criado pelas empresas que hoje já estão adotando o Bitcoin como parte das suas estratégias de negócios, e esse efeito pode acabar sendo almejado e replicado por todas as empresas do mercado, onde cada uma delas pode querer ter a sua própria estratégia ou sua própria porção de caixa ou ativos dentro do Bitcoin, visando efeitos de valorização semelhante ao que aconteceu com a Strategy ou com a Metaplanet. E é mais ou menos nesse ponto onde o título desse vídeo começa a fazer sentido. Se existe uma possibilidade de um efeito em cascata acontecer, onde as empresas vão estar adotando o Bitcoin e tendo valorizações esdrúxulas, como as presenciadas pela Strategy e pela Metaplanet, talvez faça sentido se expor agora em empresas que ainda não realizaram esse tipo de movimento. Obviamente, isso demanda um pouco de previsão, talvez um pouco de estudo, talvez vocês prestarem mais atenção às sinalizações que as empresas vêm tendo com o Bitcoin, para você conseguir entender se determinada empresa tem um potencial ou não de estar adotando a estratégia Bitcoin como parte da sua empresa. E se esse não for o cenário base, onde as empresas não decidam por si só adotarem o Bitcoin, consequentemente no futuro, a operação da maioria delas, ou da sua totalidade, vai ser muito mais eficiente pelo Bitcoin. De qualquer forma, eu acabo deduzindo que é inevitável que as empresas ganhem eficiência e o mercado inteiro possa ter algum tipo de valorização quando as empresas se livrarem dos empecilhos que o Estado acaba causando sobre elas. E se posicionar nas empresas agora, quando ninguém quer elas, talvez faça algum sentido. Eu sei que, obviamente, esses dois cenários também vão criar uma hipervalorização do Bitcoin. Talvez você se questione se não faz mais sentido só estar exposto ao Bitcoin do que empresas e negócios do velho mundo. Isso eu realmente não sei dizer. Isso é o julgamento de cada pessoa, a estratégia de cada pessoa, a visão de cada pessoa. Mas eu particularmente acredito que você não estar completamente exposto ao Bitcoin ou completamente exposto a somente a ações seja o melhor caminho. Muito provavelmente algo no meio disso. Agora, o quanto mais para as criptos ou quanto mais para ações, isso depende, obviamente, de cada um, do seu conhecimento, do seu estudo e do seu risco. E durante essa semana eu acabei discutindo essa ideia que eu tratei com vocês aqui nesse vídeo, dentro do grupo do canal, a fim de maturar um pouco mais o meu raciocínio, a minha ideia, a minha tese, e eu acabei me deparando com uma situação onde eu já tinha alguma certa suspeita sobre isso, mas acabei tendo certeza essa semana, que muitas pessoas compram o Bitcoin, ou têm o Bitcoin dentro das suas carteiras, simplesmente por uma ideologia.
E eu queria deixar um conceito para que vocês refletissem agora no final do vídeo, de que investimento não é nenhum tipo de religião, nem também nenhum tipo de ideologia. Eu sei que para a maioria das pessoas, como eu, que ainda está tentando ganhar o seu lugar ao sol, e ainda não conquistou uma casa completamente quitada, e ainda tem muitos desafios para vencer na vida, para a maioria de nós, investimento ainda é uma questão de sobrevivência. Então, se você ainda não atingiu uma estabilidade plena, onde você não depende mais de um trabalho, você já tem um montante financeiro para custear a sua vida, custear a sua família, garantir a segurança dos seus entes queridos, talvez, se você atingiu esse ponto, você já esteja no momento em pensar no investimento como uma ideologia ou como uma religião. Mas se você ainda não atingiu essa maturidade, talvez seja prudente você virar essa chave na sua cabeça e entender que o investimento, seja em criptomoedas, seja em ações, é uma questão de sobrevivência para nós. Não é um luxo, não é uma ganância, não é uma forma de evangelizar as pessoas. E se vocês, assim como eu, se encontram nessa situação, vocês têm que se questionar e vocês estão dispostos a fazer o que for necessário pela sua sobrevivência, pela sobrevivência da sua família, pela proteção dos seus entes queridos. Reflitam um pouco sobre essa questão. E se vocês julgarem que questões éticas são sim muito importantes, busque por investimentos que seguem essa lógica. Dentro do mercado tradicional, existem todas as empresas que são voltadas para as práticas ESGs, que são empresas voltadas à consciência corporativa, a não explorar os seus funcionários, a não realizar atividades financeiras controversas, empresas preocupadas com o meio ambiente. Existe uma gama gigantesca de empresas e instituições com todas as finalidades para todos os gostos e critérios de investimentos. Se você é um Bitcoin maximalista e acha que o investimento no mercado tradicional é algo demoníaco, considere essas possibilidades. Mas adianto que, até mesmo para o criador dessa política de governança das empresas, as práticas ESG não têm dado muitos retornos financeiros, já que o próprio criador, Larry Fink, gestor da BlackRock, vem abandonando toda essa agenda política dentro dos investimentos. Mas enfim, isso fica a critério da consciência de vocês. Caso você tenha chegado até essa parte do vídeo e ainda não tacou pedras em mim, pelas coisas que eu falei, eu elaborei um paper a respeito dessa minha ideia, deste conceito que eu abordei para vocês aqui no vídeo, de uma forma um pouco mais formal, um pouco mais, digamos, perfumada. Se você quiser aprofundar este conceito ou simplesmente compartilhar com outras pessoas, talvez esse paper aqui possa ser útil para vocês. O link dele vai estar na descrição do vídeo, dê uma olhada por lá que vocês vão estar achando ele. Eu sei que para muitas pessoas, inclusive para nós que somos mais envolvidos com todo o conceito cypherpunk, que ultimamente se mistura muito com o libertarianismo, cruzando muitas vezes a linha do que seria uma pessoa ANCAP, nós tendemos a ter em comum esse sentimento de aversão ao governo e todas as coisas corruptas e depravadas que eles acabam fazendo. Eu sei que algumas vezes nós ficamos cegos por essa nossa aversão e acabamos abrindo mão de ferramentas que podem estar impulsionando nossa pulga na corrida dos ratos. O fanatismo acontece em todo tipo de cenário. Nós costumamos ver com frequência dentro de religiões, podemos ver dentro da política, quando as pessoas são fanáticas pelos políticos A ou B, pelo partido A ou B, pela ideologia de direita ou de esquerda. E eu devo admitir que nós também vemos fanatismo dentro das criptos, dentro de todos esses movimentos mais rebeldes e anarquistas, talvez. Eu acredito que o sucesso está em a gente ser ponderado nas nossas escolhas e nas nossas ações. Todo tipo de fanatismo ou extremismo acaba por nos cegar das possibilidades. E o meu intuito com este vídeo era isso, tentar trazer um pouco de reflexão para nós que muitas vezes somos cegos pelas nossas ideologias e pelas nossas revoltas. Manter as possibilidades à vista normalmente tende a ser uma boa jogada. Como eu digo de bordão em todos os encerramentos de vídeo, nós devemos sempre esperar pelo melhor. Para este vídeo eu posso dizer que nós devemos esperar pelo sucesso do Bitcoin, pelo sucesso das criptomoedas, que isso vá conseguir corrigir todos os problemas do mundo, mas é inteligente que a gente esteja preparado para se isso não acontecer. Para que se
isso der errado, se o Bitcoin não se tornar esta revolução que nós tanto queremos, nós precisamos talvez ter um plano B. Talvez seja inteligente a gente pensar dessa forma e não fechar os olhos para as possibilidades que existem. Talvez possa ser também uma boa ideia. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!